Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Já, o podcast de Jaraguá para o mundo. Aqui contamos histórias de empreendedores, entusiastas em empreendedorismo, influenciadores, boas histórias sobre a criação das empresas desses empreendedores, como funciona uma empresa na realidade e muitas dicas para aplicar na sua vida, nas suas empresas. Então, sejam todos bem-vindos. Gabriele, apresente, por favor, o nosso super convidado de hoje. Claro, Thiago. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Criado. Ele é criador da RC Digital, uma agência e consultoria de gestão de tráfego. O Rodrigo, ele é especialista em gestão de tráfego para e-commerces e ele já gerou mais de 20 milhões em vendas para os seus clientes. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Pode Já. Fala, pessoal, beleza? Cara, primeiro, brigadão pelo convite, né? Novidade aqui, então, qualquer coisa vocês puxem a minha orelha se eu falar alguma coisa que não devo, tá? Fica tranquilo, Rodrigo. Obrigado pela apresentação aí. Vamos lá, vamos compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo nos últimos anos, né? Bora lá. A gente só não fala muito sobre tráfico de drogas. Ok. Mas e também sobre assaltos em larga escala. Sobre pequenos assaltos a gente acaba conversando, mas é mais em off também. Beleza. A gente corta essa parte. Não, essa parte fica. Quem ouve pensa que é verdade, né? É brincadeira, mas, pessoal. Hoje eu tô piadeiro aqui. A gente já começou o dia com alguns perrengues aqui, caóticos. Então eu tô tentando elevar o humor da galera. Isso aí. Pra gente não se bater aqui, transformar isso aqui num ringue. Então, vamos lá. Rodrigo, conta pra gente a sua história, né? Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes até não te conheçam, então conta pra gente. Quem é o Rodrigo? Ah, beleza. Então, vamos lá. Cara, o Rodrigo é um paulista que está aqui em Jaraguá há 22 anos. 22 anos, eu vim pra cá. Mais jaraguaense do que eu, porque eu tô aqui há 21 só. Então, eu tenho 34, tô bem mais tempo aqui do que morei lá, né? E vim com os meus pais na época, tá? E aí, segui uma trajetória muito padrão do que eu vejo que o pessoal aqui segue. Então, eu entrei na escolinha da VEG, fiz Centro VEG, trabalhei lá 14 anos e aí decidi sair, né? Eu decidi sair quando meu filho era pequeno. Depois que meu filho nasceu, eu passei por uma situação no nascimento dele, em que eu perdi alguns dias de poder ficar com ele porque eu era CLT. E isso me incomodou muito. Já tinha essa vontade de sair, de fazer alguma outra coisa. Já estava começando a incomodar isso. E aí foi quando eu tomei a decisão de sair de lá e tocar o meu negócio, né? Saí para fazer outra coisa, não para fazer o que eu faço hoje. Saí para fazer um outro rolê. Depois eu até posso passar um pouquinho para vocês o que foi feito. Não, tá? Só por curiosidade. O que tu saiu pra fazer? Então, cara, na época eu fiz um curso, saí para ser coach. Coach, muito bom. Coach. E aí acabou que fiquei 6 meses tentando e não foi para frente, o seguro-desemprego acabou. E Precisamos agora de alguma coisa que pague as contas, né? Só que em 2018 eu já tinha começado a estudar sobre marketing digital e tráfego pago. Né? E eu estava fazendo isso como uma renda extra no contraturno. Então, antes de sair da VEG, tu já fazia o tráfego pago ali, tu já trabalhava com marketing digital. Já trabalhava com esse negócio de afiliado, revendendo produtos e tal. E aí, quando foi em 2019, eu saí. Dia 1º de março foi o dia que eu saí de lá. E eu decidi para tentar tocar essa questão de treinador, comportamental, Muito coach bom. e tal. É um mercado muito legal. A gente também conhece o mercado e tem muitos muito bons no Brasil, né? Muitos coaches muito bons no Brasil. E a gente até tá vendo para mudar o nome do podcast para Ex-VEG e não Pode Já. É verdade. 80% dos nossos convidados que estão aqui que vieram aqui já trabalharam na VEG. Por que será? Será porque ela tem 15 mil funcionários aqui em Jaraguá? Pode ser. Muitas histórias acabam nascendo lá, né? Brincadeiras à parte, parabéns pela tua história e pela coragem de empreender, porque a gente sabe que é difícil, né? Sair, tomar essa decisão. E quantas vezes no meio desses 6 meses que tu não se desesperou e pensou assim, meu Deus, como é que eu vou sustentar agora? Muito, cara, muito. Até porque meu filho era muito pequeno, né? Meu filho tava com 2 anos. Então eu saí, aquilo de padrão, né? Tipo, deixou toda aquela segurança, né? Eu costumo dizer, cara, que nada prende mais alguém do que um salário, sabe? Isso é um negócio que eu tenho muito, assim, pra mim. E eu descobri isso depois, né? Então, o que acontece, cara? Meu filho era pequeno, aí esses 6 meses foi, assim, tipo, de perrengue, sabe? Uma das coisas que eu aprendi muito, assim, cara, que foi um ponto de inflexão na minha vida, foi quando eu comecei a cuidar melhor do meu dinheiro, sabe? Porque eu era muito
desleixado com as finanças, sabe? A minha esposa sempre quis cuidar e eu, tipo, não queria nem conversar. Era motivo de briga, assim, de conversar e tal. E aí foi um dia que eu falei, cara, eu tenho que tomar mais cuidado com isso. E foi quando eu comecei a evoluir um pouco, sabe, cara? E aí eu havia passado por um processo de coach, me ajudou muito. E aí, só que daí, cara, é a questão de empreender pelo motivo errado. Eu acho que aí foi um dos motivos pelo qual eu errei, assim, sabe? Porque eu saí pra ser coach não pra tentar ajudar as pessoas. Eu saí pra tentar ganhar dinheiro. Esse Sabe? é o maior erro do empreendedor quando ele se empolga. Isso aí, cara. E aí eu pensei assim, pô, daqui 6 meses eu tô voando. E daí 6 meses eu tava ferrado. Aí eu tava ferrado. Só que daí, nesse meio tempo, a minha esposa, ela é fotógrafa. Como ela é fotógrafa, a gente começou a fazer algumas coisas assim. E eu comecei a testar o que eu tava aprendendo no tráfego pago para afiliado para ela, no negócio dela. Ela falou, tenta aí, né? E eu comecei a tentar e a gente conseguiu, tipo, lotar a agenda dela. Assim. Eu falei, pô, isso funciona. Caramba. No meio desse caminho, a gente fez, ela é fotógrafa de gestante, nós encontramos uma gestante que tinha uma pizzaria aqui de Araguá. E aí eu ofereci meu serviço para ela a troco de nada, para testar para um terceiro, sabe? E aí, pô, bombamos o delivery da pizzaria dela. Caramba. Aí ela gostou e começou a me indicar para outras pessoas. Aí eu percebi num momento, assim, eu não sei quanto tempo isso levou, cara, assim, exatamente, sabe? Nunca parei para olhar isso, mas em um período muito pequeno, eu parei de ser um cara que estava tentando correr atrás de clientes para um processo de coach, para ter clientes vindo atrás de mim para fazer gestão de tráfego. E já me brilhava muito os olhos fazer isso. Aí foi onde eu falei, cara, esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. Aí eu segui e de lá para cá, assim, cara, eu tenho que agradecer muito porque as coisas andaram muito bem mesmo, assim, sabe? Então, para ti, empreender foi um propósito inicial, mas não foi o propósito empreender em marketing digital, em tráfego pago. Então, tu acabou caindo ali, claro, né? Tu gostava, mas tu era bom naquilo e o pessoal começou a te notar. Como foi para ti esse momento em que tu percebeu, cara, preciso então começar a empreender nessa parte de marketing digital? Porque hoje a gente fala empreender em marketing digital, pelo menos para mim eu não consigo imaginar como que tu conseguiu coordenar tudo, como que tu conseguiu montar toda a estrutura, assim, né? Então, Gabi, o que acontece, cara? Quando eu comecei nessa jornada aí de marketing digital e tudo mais, né? Houve um apogeu de marketing digital ali 2018 até 2020. Em 2020, bum, explodiu por culpa de pandemia e tudo mais, né? O que acontece? Isso é um problema que hoje ainda eu vejo muitas pessoas que entram no mercado digital cometerem. É um erro que todo mundo comete. E eu cometi ele por muito tempo, mesmo quando as coisas começaram a dar certo. O que acontece? Quando os clientes começaram a vir atrás de mim e eu comecei a conseguir ter isso como fonte de renda, eu tô ganhando dinheiro e tem muito um oba-oba em volta do marketing digital. Tipo, trabalho de onde quiser, não sei o quê. E o pessoal... Aí tem os gurus que postam fotos lá, tipo, com o notebook na praia e tal. Assim, que da hora, né? Só que, cara, existe muito trabalho por trás, sabe? Muito trabalho por trás. E aí eu reparei uma coisa, cara. Teve um belo de um dia que cara, eu tava em casa, porque eu trabalhava de casa. E, tipo assim, eu tava muito ruim, eu precisava sair ir pro quarto e tal, assim... Em todo lugar que eu ia, eu tava levando o notebook junto. Todo lugar que eu ia, eu tava levando o notebook junto, sabe? Eu falava, e agora, né? Eu tenho que ir pra tudo que é canto. E antes, quando eu tava trabalhando em outras coisas, eu fugia muito desse negócio. Tipo, eu queria um tempo sem trabalho. E quando eu comecei a ir pro marketing digital, eu vi que eu tava trabalhando muito mais do que antes. Só que eu tava feliz fazendo aquilo. Qual foi o problema? Quando você começa a ter um faturamento, ganhar dinheiro e tal, você começa a gastar mais também. Sabe? Qual que é o ponto, cara? A partir do momento que eu parei de me ver só como um prestador de serviço, como um gestor de tráfego, e comecei a me ver como uma empresa, foi onde eu consegui mudar as coisas. Então, quando você me pergunta sobre empreendedorismo, como é que foi isso, o empreendedorismo, ele foi... eu sempre quis empreender. Eu nunca tive ninguém na minha família que fosse empreendedor. Então, eu fui um transgressor, que eu costumo dizer, né? Porque eu tive que transgredir o padrão que eu tinha familiar. Minha família não tem empreendedores de nenhum dos dois lados. Do meu pai nem da minha mãe, entende? Então, e você transgredir é sempre complicado, né? Você é sempre julgado. Sim, muito, né? Ainda mais sendo de uma família tradicional jaraguaense, o normal é você ser um CLT e o duvidoso é você empreender, né? Então, existe realmente um pouco desse... Na verdade, são conselhos que a gente entende que são de pessoas que amam a gente, que querem proteger, estando na zona de conforto, né? Porque empreender é estar fora da zona de conforto o tempo todo. Então, a pessoa que gosta de ti, ela vai te voltar
pra zona de conforto, ela vai querer que tu continue CLT, ainda mais como tu falou, né? Não tinha ninguém empreendendo, então realmente deve ter sido uma virada de chave pra ti e também pra tua família muito difícil. Tem uma parte da minha família que é um monte de alemão. Então, A gente nem Eu percebeu. ia falar. não dá pra perceber, né? O que acontece numa família com um monte de alemão, Veg, Malve, Marisol, é tudo assim. Eu trabalhei 9 anos na minha última empresa, eu fui sócio por uns 4 anos, 5 anos da empresa, passei por um processo de vesting, depois consegui a minha sociedade e vendi agora em março a minha parte da empresa. E pra minha família, eu trabalhei 9 anos naquela empresa, assim, mas por que tu ficou tão pouco tempo naquela empresa, Thiago? O que aconteceu? Só 9 anos? Como assim? E na outra, antes disso, eu tinha ficado 4 anos. E esse rapaz não sabe o que tá fazendo, ele fica pulando de galho em galho. 4 anos numa empresa, 9 anos na outra. E agora eu fiz uns trabalhos aí e tal, que envolveu mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, full time, e já não estou mais fazendo. Minha família tá desesperada, né? O menino não sabe mais o que tá fazendo. Que sou eu, né? Imagina, rapaz porque o meu currículo chegando é pulo-pulo, né? O rapaz chegando nos 30, agora tá perdido. Tá usando crack, eu acho. Aquela muito louco crise isso, dos 30, de certa família deve estar pensando, Crise né? da Não, meia-idade. é engraçado porque assim, ó, cara, até hoje, tipo, o meu pai, quando ele tem oportunidades, meu pai é bem na dele, assim, mas aí, tipo assim, eu tô indo pra ele com algum lugar no carro, eu vou avisar ele, e aí, cara, como é que tá as coisas? Tá dando certo? Aí, tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo certo, cara. Como é que tua família te define? Porque eles não sabem falar que tu é gestor de tráfego. Então, eles sempre me perguntam, assim, os meus pais até entendem mais, mas a minha sogra faz 4, 5 anos que ela não entende. Ela sempre pergunta, os parentes perguntam o que você faz, eu não sei dizer o que é. Então vamos fazer assim, ó. Agora, a gente até faz um corte depois pra gente, tu só envia o link. Conta pra gente, Rodrigo, o que é ser um gestor de tráfego? Que daí Boa. tu já pega esse vídeo, já manda pra eles já vão entender, tu corta já meia explicação. Então, pra mim explicar isso, primeiro, o que é o tráfego pago, na real, né? Não estamos falando de trânsito. Não. Estamos Gestor falando de de tráfego mesmo, né? Mas é um tráfego online, digamos assim. Existe hoje, né, quando a gente fala de rede social e tudo mais, existe o tráfego orgânico e o pago. O orgânico é tudo aquilo que você posta, as pessoas veem sem você precisar colocar dinheiro. Ok? Tudo que você coloca dinheiro para ser visto é tráfego pago. Entende? Então, quando você pesquisa no Google por, sei lá, podcast Jaraguá, entende? E apareceu primeiro lá o Podjar, e aparecer na frente escrito patrocinado, quer dizer que foi investido dinheiro para que você seja o primeiro a ser ranqueado, entende? O gestor de tráfego, ele é o cara que, assim como o controlador de voo, né, gerencia ali as coisas, o gestor de tráfego faz isso. Só que qual que é a grande diferença, tá, Thiago? Existe o gestor de tráfego apertador de botão e existe um gestor de tráfego que é estratégico, tá? E eu acho que é bem importante falar sobre isso. Por quê? Porque existe muito curso que ensina o cara a apertar botão. E assim, toda vez que você aperta no botãozinho de turbinar, de impulsionar ali, de dar um boost no Instagram, você está fazendo tráfego pago, teoricamente. Porque você está pagando pro Facebook, pra Meta, divulgar o teu produto, o teu serviço, ou a tua foto, que seja. Entende? Você está pagando para isso, é tráfego pago. Agora, quando você faz isso com uma estratégia, entende? Aí você está sendo um gestor estratégico. Então assim, o gestor de tráfego ele é responsável por pegar o conteúdo de uma empresa e entregar para o potencial cliente, para que ele possa comprar ou comprar um produto ou contratar um serviço. Entende? Então imagina o seguinte, né? Eu acho que o tráfego pago, cara, ele te traz possibilidades muito boas e eu vou tentar explicar para você da melhor maneira possível. Tá? Aqui onde nós moramos, né? Para ir para a principal empresa aqui da cidade, existe uma via que vai e uma via que vem do outro lado, certo? Então assim, imagina que uma pessoa está indo todo dia de manhã e aí tem um mercado que é na via que está retornando, que a pessoa passa quando está voltando do trabalho, tá? E aquele mercado vai ter o leite a R$2 hoje, sabe? E de manhã ele colocou um outdoor, colocou um painel de LED aqui, com o pessoal que está indo, falando que o leite está a R$2 hoje lá, tá? Só que a pessoa foi trabalhar, correto? E aí, cara, problema no trabalho e tudo mais, ela nem vai lembrar às vezes que o leite estava R$2, porque ela se estressou, e ela vai voltar, vai passar na frente do mercado e vai embora. Sacou? Se eu estou fazendo tráfego pago para esse estabelecimento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um anúncio para rodar entre 4 horas e 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para todo mundo que passa nessa via, ou que trabalha lá, falando que o leite está R$2. Entendeu? E quando for do horário que ela vai embora, tipo 4 horas até as 6 horas da tarde, eu vou rodar no Instagram dela, falando que ela vai passar na frente do mercado e que está R$2 o leite, para não esquecer de comprar o leite. Entende? Por que eu estou te falando isso? Porque eu consigo aparecer para as pessoas com tráfego pago na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Entende? Então isso faz com que eu consiga otimizar o orçamento. Quando eu trabalhava
na VEG, eu via muita gente, de vez em quando, no final do expediente, o pessoal estava entregando panfletos lá e tal. Entende? Então, assim, quando você compra um milheiro de panfletos, você vai pagar tipo R$40 em 1000 panfletos, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, para você aparecer para 1000 pessoas, numa região como a nossa, você vai pagar R$4, R$6 para aparecer para 1000 pessoas. Qual que é a diferença? Se eu estou fazendo propaganda de uma churrascaria, entende? E eu estou entregando para todo mundo que sai da empresa, eu não sei quem come carne e quem é vegano. Uhum. Mas quando eu vou anunciar que tem uma promoção de rodízio, eu consigo anunciar somente para quem come carne, ou pelo menos excluir quem é vegano. Entende? Então o tráfego pago, ele permite que você mostre o seu produto para as pessoas certas, no momento certo. E o gestor de tráfego é o cara que monta essa estratégia e cria esses anúncios. Entende? Todo gestor de tráfego, ele é um pouco designer também, porque ele precisa entender um pouco de criativo, às vezes a gente tem que improvisar algumas coisas. E é um pouco copywriter também, que tem que escrever as legendas e tudo mais, os textos persuasivos, né? Mas basicamente, o gestor de tráfego é o cara que monta a estratégia e executa ela para que o produto ou serviço apareça para o potencial cliente e ele compre ou contrate o serviço, né? Vamos lá, eu sou um pouquinho mais técnico nesse ponto, acho que a Gabriele depois volta, a gente um pouquinho para o mundo real. Eu sou um pouco mais técnico, porque eu dirigi time de vendas e marketing por bastante tempo, então já utilizei muito como estratégia o tráfego pago e sempre procurando o público qualificado, né? O que a gente sempre tenta buscar no tráfego pago é um mínimo de impressões desperdiçadas, aumentar todos os teus números ali dentro de um funil, que tudo é um funil no fim do dia, o funil ir convertendo de etapa de impressão para clique, de clique para preenchimento de LP e por aí vai. Falando do meu negócio, que envolvia até o que é LP, depois eu explico para vocês. É uma landing page, um hot site, um site rápido para você preencher os dados e deixar os dados da sua... no caso lá eu vendia para empresas, da sua empresa para mim. Página de captura, que a gente chama às vezes. Página de captura, Que eu acho que muito fica bom. mais fácil falar página de captura. Isso, página de captura fica muito bom. E dentro dessa questão de público qualificado, você trabalha hoje com os canais Instagram, Facebook, Google, entrando agora no TikTok, brincando lá dentro, já entendeu como funciona o mecanismo de anúncios do TikTok? Já tá lá? Já, cara. Hoje a nossa empresa, ela anuncia, tá? Hoje eu tenho clientes que anunciam em praticamente todas as redes. Quando eu falo todas as redes, eu tô falando de todas do Meta, né? Google, em todas as plataformas do Google. A gente tem anúncios rodando no Pinterest, no TikTok, no Taboola Ads, no LinkedIn Ads, tá? Hoje são esses as principais. Estou ansioso por liberarem alguns outros aqui. Por exemplo, no Twitter a gente já colocou algumas coisas também. Hoje eu não tenho nada rodando, mas nós já colocamos coisas para rodar também. Depende muito do segmento, né? Agora vai mudar algumas coisas, sendo X, né? Nós temos o Threads também agora, que ainda não liberaram algumas coisas para nós. A Netflix está para liberar algumas coisas. Então, assim, são ótimas opções que nós temos aqui. YouTube Ads faz também, porque tá no Google, o pacote Google ali. Exato. Depende muito da estratégia de cada empresa, tá, cara? O que eu tô querendo falar aqui é só quais canais você trabalha, né? Aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais na estratégia das empresas, o que faz sentido para o tipo de negócio. Como você falou, você tem uma pessoa que fez uma placa colocando leite a R$2 na frente do mercado dela. Isso faz muito sentido, porque as pessoas que passam ali, muitas vão ter interesse em parar naquele mercado para comprar. E no fim do dia, todo o e-commerce é uma loja em uma rua. Você tem que entender se essa rua tem um bom tráfego passando nela e como as pessoas precisam... Como você faz para as pessoas pararem e entrarem na sua loja e até fazerem... E eu gosto muito compra, né? da frase da Sabrina Nunes, que ela fala que a internet, né, o e-commerce, a tua loja, estando no e-commerce, ela vai estar na rua mais movimentada do mundo. Porque hoje em dia, a internet, ela é um local onde todos estão. Então, você está tendo a oportunidade, com a internet, de posicionar a tua loja no local mais, né, movimentado, lugar mais de tráfego ali do mundo. Então, tu tem a oportunidade, com o tráfego pago, de também fazer a tua loja ser visível ou não nessa rua movimentada. Eu discordo. Vou bater na Sabrina agora. Sabrina, conheço a Sabrina, ela é namorada de um, Essa discussão de é um boa, grande vai lá. amigo meu. Ah, meu Deus, vamos Não lá. concordo que mas a explicação é muito boa. Para quem quer conhecer e quer colocar o seu e-commerce no ar, é uma boa. Só que nessa estratégia tu pode gerar uma frustração enorme. Ponto.
Porque Sim, com a estratégia correta. porque colocar só um e-commerce no ar não significa absolutamente nada. Você não está colocando o teu e-commerce na estrada mais movimentada do mundo. Você está colocando o teu e-commerce em uma estrada, que pode ser não ter movimento nenhum, pode ser movimentada, ou não ter movimento nenhum, que é a questão da maioria dos e-commerce. Cara, aí vem o ponto. Uma estrada qualquer. Tem que ter um gestor de tráfego, guardinha de trânsito lá que vai falar, vai por aqui. Vai por aqui. Vai por aqui. É isso aí. Só que qual que é o ponto? Não adianta nada mandar passar na frente e a fachada ser uma merda. Sacou? Então, tipo assim, porque isso é um ponto, cara, que eu bato assim, ó. Hoje, Thiago, cara, sempre, muita gente indica o serviço da empresa, né? E eu pego isso, cara, com muita frequência de pessoas que falam, fiz tudo que mandaram fazer. Né, eu contratei uma plataforma, tirei boas fotos, aí tipo assim, tem um tsunami assim da mulherada que criou os closets, né? Então são lojas online que daí tipo assim, elas têm um pedaço na casa delas, elas colocam um espelho, elas fazem as fotos ali, e cara, isso pode dar certo. Mas uma coisa que eu sempre falo é, entenda que não existe mágica de colocar R$1.000 e sair 10 mil do outro lado. Não é assim que funciona, entende? Por que tem gente que coloca R$1.000 e sai 10 mil? Porque além de ter a loja dela, ela está ensinando você a fazer isso. O professor sempre vai ganhar mais dinheiro nesse sentido. Quando a gente fala de internet, quem ensina ganha mais dinheiro do que quem executa. Ponto. Tá? Qual é a outra situação? É que quando você monta um negócio desse, você tem que entender que assim, o ROI médio, cara, o ROI, é o retorno sobre investimento, né? Existe ROI e ROAS, tá? ROAS, o retorno sobre investimento em publicidade. Tá, que é o que a gente mede com o retorno lá. Só que se criou um misticismo em cima do ROI. Todo mundo fala de ROI. Tá? Todo mundo fala de ROI. O ROI da minha campanha é tanto. Aí você vai perguntar pro cara, tá, tem certeza? Ah, tá aqui, não colocou o que gastou com designer, por exemplo. Isso, entende? Então, assim, porque lá no próprio Facebook e no Google, que são as duas principais plataformas, e no TikTok também tá assim, aparece como ROAS, que é o retorno sobre investimento em publicidade. Você colocou R$1.000, saiu 5, né? Aí ele vai dividir os 5 por 1, beleza, 5 vezes. No ROI da minha empresa, por exemplo, estava meu salário. Que esse é um ROI. O ROAS é o que eu coloquei em publicidade. Justíssimo. E o que acontece? Quando você pergunta para as pessoas, né? Hoje, as grandes empresas que sustentam, que têm um retorno legal, quando eu falo de um e-commerce de moda feminina, por exemplo, o ROAS médio das campanhas hoje no Brasil é de 6, 6,5. Entende? De e-commerce que se sustentam. A gente tem conseguido entregar nos últimos 2 anos um ROAS acima de 8 vezes. Só que porque eu tenho alguns clientes que puxam essa média para cima. Então eu tenho clientes, por exemplo, que vendem joias. Aí cada venda que o cara faz é 16, 18 conto. Então assim, ele puxa o ROAS dele para cima, entende? E aí eu sempre deixo isso muito claro para os clientes quando vêm falar comigo. Chega um lead para uma conversa comigo, para uma reunião de alinhamento, eu falo, você tem que entender que, assim como uma loja física leva um tempo de maturação, uma online também. Obviamente o digital é mais rápido do que o físico, entende? Você consegue direcionar melhor o público para lá. Só que existe um tempo de maturação. Então, assim, não pense que você vai colocar 1.000 agora e que vai sair 10 mil do outro lado. Entende? Então, a gente vai numa escalada. Até porque, às vezes, já aconteceu de você ter uma demanda reprimida muito grande, a gente fazer o anúncio para o cliente, começar a rodar e, tipo assim, em 15 dias está vendendo muito. E aí, cara, alguém que trabalha com revenda, um e-commerce trabalha com revenda de roupas, por exemplo, ele não tem estoque para suprir a demanda. Entende? Então, esse tipo de situação, eu como gestor aqui, eu também preciso mapear para que não aconteça. Porque quando eu entro como gestor de tráfego para uma empresa, eu estou prestando um serviço para ela e eu entro em caráter de parceria. Tanto que, assim, até abrindo esse detalhe, sempre que eu faço um contrato com o e-commerce, eu cobro um valor fixo e cobro um percentual em cima daquele resultado que eu gero. Por quê? A pessoa está colocando o dinheiro dela na minha mão para gerenciar isso, entende? É como se eu fosse um investidor dela. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E uma das maneiras que eu tenho de me amarrar nisso é fazendo essa questão de comissão. Cara, eu vou te gerar resultado porque eu ganho mais dinheiro também. Entende? Então, e aí eu sempre deixo isso muito claro, qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio? É 3, 4 vezes? Cara, a partir daí a gente começa a ter lucro. Beleza, vamos buscar subir essa régua. E a gente vai, mas é uma jornada, Vamos lá, Rodrigo. Dentro de tudo que você falou, tem muito ali na base a questão de quais são os pilares para funcionar uma estratégia de tráfego para uma empresa. Por exemplo, era uma empresa de tecnologia que eu trabalhava, e uma empresa de tecnologia é muito difícil rodar tráfego para ela. Mas não vamos entrar nesses detalhes, eu queria que tu falasse quais são os 3 pilares para
funcionar gestão de tráfego numa empresa? Tá, vamos lá, cara. Vai variar de acordo com o segmento da empresa, tá? Quando eu falo de um e-commerce, por exemplo, eu preciso que ele, primeiro, tenha uma estrutura funcional e rápida, precisa disso, tá? Eu preciso de tráfego qualificado, tá? E no terceiro pilar, eu colocaria como os produtos. Não só os produtos vencedores, que nós chamamos, mas principalmente profundidade de estoque, tá? Rodrigo, então alguém que trabalha com revenda, que compra lá na 25 no Brás, faz estoque, vende, não vai conseguir ter lucro? Vai, mas não quanto quem fabrica. Ponto. Não tem por que ser hipócrita, entende? Então assim, quem faz revenda, ela não vai conseguir ter tanta profundidade de estoque. Vou dar um exemplo. Uma cliente minha, nós tínhamos 2 produtos que estavam vendendo muito, muito assim. E eram produtos vencedores, e ela começou a enfrentar a dificuldade de reposição do estoque, porque ela revendia o produto. Logo, o que ela fez? Ela desenvolveu o produto internamente. Eram 2 blusinhas muito simples, ela desenvolveu isso internamente. E ela começou a produzir isso para ter aqueles produtos que eram os produtos vencedores dela, os garanhões que a gente chama, para que ela conseguisse produzir e ter mais profundidade de estoque. Ponto, deu certo. Entende? E depois ela partiu para outras linhas, tá? Mas assim, quando eu falo de um e-commerce precisa de uma estrutura funcional e rápida, tá? Quando eu falo disso, é um site que abre em menos de 3 segundos e que a pessoa não tem dificuldade de finalizar a compra, tá? Então assim, infraestrutura é importante. Infraestrutura é totalmente importante. Eu preciso de uma estratégia bem adequada e eu preciso de produtos vencedores com profundidade de estoque. Ponto, tá? Além disso, obviamente, né, eu preciso ter um caixa para fazer o negócio rodar durante pelo menos uns 3 a 6 meses. Tá? Isso é extremamente importante. Se muita gente chega assim, eu tenho 3 mil reais para começar aqui no e-commerce, R$ 1.000 por mês. Eu falo, se é isso aí que você tem agora para colocar o negócio para rodar, eu acho que não é o momento. Espera mais um pouco. Eu tenho que ser transparente com o meu cliente. Meu objetivo não é ter um contrato de 3 meses, cara. Eu tenho clientes que estão comigo há 3 anos. Então, de 3, 4 anos. Então, assim, o objetivo é a longo prazo. E quando você não tem como sobreviver, é complicado. Entende? É complicado. Então, eu sempre falo, espera mais um pouco. Às vezes eu até passo, faz isso para começar a gerar receita e depois você contrata a nossa empresa, né? Agora, quando eu falo de um serviço, por exemplo, Thiago, aí é outra pegada. Entende? É outra pegada. Porque eu vou te dar um exemplo do mais simples possível. Vou falar, cara, imagina um chaveiro. Beleza? Padrão, a prestação de serviço. Né? O chaveiro, ele não precisa estar anunciando todos os dias no Instagram e no Facebook. Não faz sentido para ele. Mas ele precisa ser o primeiro na cidade dele se alguém procurar à noite por chaveiro. Porque é no momento que ele vai ganhar mais dinheiro. Porque se for lá fazer uma cópia de uma chave, eu pedir para ele abrir, vai ser tipo R$ 50. Agora de madrugada vai ser 350 pau. Entende? Então quando alguém procurar no Google de madrugada por chaveiro em Jaraguá do Sul, o primeiro cara que achar ali vai lavar égua. E todo dia tem alguém que tem problema com chave aqui em Jaraguá. Se tu olhar, é engraçado, porque eu já olhei isso. Tipo, todo dia tem pesquisas relacionadas a chaveiro em Jaraguá do Sul. Entende? Por que eu tô te falando isso? Porque esse cara, para começar a investir no tráfego pago, o que ele precisa? Obviamente, da prestação de serviço dele de qualidade, ele vai precisar de uma landing page, ele não precisa de um site, ele precisa de uma landing page, que seja lá, chaveiro 24 horas e o número pro cara ligar ou mandar mensagem, é isso. Entende? E ele precisa, sim, de uma boa estratégia, porque esse cara não tem que estar anunciando o dia inteiro. Pro dia inteiro, o Google Meu Negócio ranqueia ele. Agora, para quando alguém precisar do chaveiro 24 horas de madrugada, aí ele tem que estar com o anúncio rodando. Então, a estratégia dele vai rodar anúncio, por exemplo, das 8 horas até as 6 horas da manhã. Que é o horário que o público dele vai precisar e que ele vai faturar mais. Porque ele pode botar para rodar o dia inteiro? Pode. Mas qual é a questão? Hoje, cara, para você estar ranqueado no Google, é até importante falar isso. Existe o Google Meu Negócio. Então, toda empresa que tenha um espaço físico, tá? E mesmo um prestador de serviço que atende home office, sei lá, ele precisa estar no Google Meu Negócio. Ele precisa estar ali. O Google Meu Negócio é a primeira porta que você tem que abrir para estar ranqueado dentro do Google. Tá? Onde que as pessoas erram? Você cadastra o seu negócio, a sua empresa, no Google Meu Negócio, e aí você pediu para alguém tirar fotos de você, a pessoa te mandou 10 fotos e você vai cadastrar essas fotos lá. Quando você cadastra essas fotos, as fotos vêm lá com um nome assim, WhatsApp, imagem, tal. Vem um nomezinho padrão lá, né? O ranqueamento no Google, no Google Meu Negócio, ele começa também com o nome do arquivo. Entende? Caramba, é o SEO. já vou lá corrigir Falando o de SEO, né? meu. Falando de SEO. Então, assim, isso é muito importante, tá? Quando você pode tirar a foto, alguém te mandou, salva ela no teu computador, renomeia essa foto,
e aí você sobe. Entende? Se você é um chaveiro, por exemplo, você vai colocar chaveiro Jaraguá do Sul e sobe a foto. Chaveiro 24 horas Jaraguá do Sul e sobe a foto. Também porque o Google Imagens ajuda a ranquear e o Google Imagens olha o nome da imagem e não o que está em volta dela. Isso aí. Ele faz uma leitura da imagem também, né? Mas ele vai olhar o nome do arquivo. Isso para tudo, isso para tudo. Se você vai subir um vídeo no YouTube, o nome do arquivo tem que ser relacionado com o título dele também. Sabe? Que isso ajuda muito a ranquear. Com certeza, muito bom. Vamos lá então, Rodrigo. Vamos lá. Qual dica você dá para quem é profissional de marketing, está começando a testar algumas estratégias, quer testar uma estratégia de anúncio, mas ele não tem budget para isso, mas ele quer ao mesmo tempo sentir uma temperatura ali, ver se existe uma saída para a estratégia, para o anúncio. Tá, para um profissional de marketing que está começando agora, então, né? Cara, assim, ó, eu sugiro 2 caminhos, tá? 2 caminhos que, se você não tem o mínimo de orçamento para rodar, não tem como, né? Então, assim, vamos lá. Eu aconselho que você separe R$10 por dia. A gente tá falando 300 conto no mês, cara. Sabe? E você coloca isso para rodar no Facebook. Quando eu falo do Facebook, é na plataforma Meta, né? E outra no Google também, que são as 2 principais. Não dá para ir pro TikTok, porque o TikTok mínimo é R$20 por dia. Tá? Então, assim, quando eu falo de Facebook e de Google, eu tô falando de $1 por dia o mínimo. Tá? Então, assim, divide aí R$5 para um, R$5 para outro, ou roda uma semana em um, uma semana em outro. Mas, assim, eu super aconselho que seja uma semana em cada, até para eu conseguir entender, tá? Primeiro passo, cara, você vai lá, cria a sua estrutura dentro do Facebook. Eu acho que isso é extremamente importante, cara. Isso é extremamente importante. As pessoas não ensinam como criar as coisas da maneira correta, sabe? Eu acho que ninguém consegue se desenvolver sem estar no campo de batalha, sabe? Não dá. Exatamente. Não dá, meu. Então, assim, existem inúmeros gestores de tráfego no mundo, sabe? No Brasil teve um apogeu agora de gestores de tráfego, mas se você perguntar para eles como que faz para reutilizar um anúncio, os caras não sabem, entende? Se você perguntar para eles como faz para calcular uma métrica no gerenciador, os caras não sabem, é só o que está ali, entende? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer pega um cliente, vai atrás de um cliente e oferece o teu serviço para ele, pode ser de maneira gratuita ou recebendo um percentual em cima daquilo que ele vai investir. Para quem está começando, e se fosse um gestor de tráfego, geralmente é isso que eu sugiro para quem eu dou mentoria, sabe? Eu falo assim, cara, ó, pega, aí na tua cidade deve ter uma hamburgueria, deve ter uma pizzaria, um consultório odontológico, por exemplo, que está querendo investir em tráfego, entende? E aí eu vou dar o exemplo de um rapaz que tá fazendo mentoria comigo agora. Ele pegou um consultório odontológico para trabalhar, e os caras querem trabalhar em implantes, sabe? E ele falou para eles, ó, eu vou trabalhar 1 mês de graça para vocês, para pegar rodagem. Né, para pegar rodagem. Se fechar alguma coisa, vocês me pagam um valorzinho fixo lá em cima de cada contrato fechado, né? E ele começou a rodar e ele falou, cara, o meu lead tá caro. Ele mandou mensagem, mas meu lead tá caro. O pessoal tá pagando R$18 num lead. Eu falei, realmente, tá caro. Só que qual que é o valor do teu procedimento? 13, 15 mil. Eu falei, então não tá caro, velho. Eu falei, então não tá caro. Aí chegaram 4 mensagens lá e eles fecharam uma consulta. Aí eu falei assim, cara, essas pessoas têm que levantar a mão pro céu e agradecer que você fez isso. E você tá ganhando uma comissão. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes tem esse negócio, eu quero pagar barato no lead. E aí o cara que tá começando, ele vai nessa vibe de, eu tenho que pagar barato, tenho que dar... Meu, resultado e tipo, o custo do lead, a qualidade do lead, ela é muito inerente a cada negócio. Entende? Então, você tem que entender e pegar a rodagem. Você tem que, cara, tem que pilotar. Tem que pilotar o gerenciador para você aprender e conseguir entender algumas coisas. Vamos fazer um exercício. O que tu falou merece um exercício, essa questão do lead. Muito bom. Eu também trabalhava com um ticket alto, ticket altíssimo. Nem sempre que você trabalha com um ticket alto, você tem margem alta. Então, também você tem que cuidar com pensar assim, eu vendo uma máquina de 1 milhão, só que a máquina me custa 900 mil para fazer. Então, assim, não adianta, teu lead pode ser caro demais mesmo. Agora, eu vendo uma máquina de 1 milhão e ela me custa 250 mil para fazer. Agora eu tenho oportunidade. Então, se meu lead custar 20 mil reais, 30 mil reais, faz sentido. Lead, eu não falo nem lead, falo cliente, porque o cara que converteu. Meu cliente custar 30 mil, 40 mil, que é o famoso CAC, tá tudo bem. Custar 50 mil, tá tudo bem. Faz sentido no fim do dia. Então, tem que analisar sempre quando você está querendo ser um gestor do negócio e analisar se faz sentido para o teu negócio anunciar, analisar o custo do lead, tem que ter uma relação com a tua DRE.
Tem que ter uma relação com quanto você fatura, com qual é o preço do seu produto no fim do dia, margem bruta e margem líquida. Eu quero voltar para o que você falou sobre o que são os gestores de tráfego no Brasil. Eu já trabalhei com alguns, tive a oportunidade de trabalhar com alguns, com agências e tal, e tirei uma conclusão dos trabalhos que fizemos. Para mim, gestor de tráfego ele precisa entender de negócio, Justo. de business, mais do que de fato apertar os botões, vamos dizer assim. Se ele entender mais do negócio, o trabalho dele vai ter uma utilidade muito maior do que ele se aprofundar cada vez mais no técnico. Vamos dizer assim, o gestor de tráfego ele só está estudando mecanismos, novas redes, pegando case de outros gestores. Agora, se ele for pegar case de outros gestores, ele vai entender que é negócio, porque todos os gestores bons falam muito de negócio. Perfeito. Eles entendem muito do negócio do cliente. O que tu falou antes, se for um e-commerce, esse e-commerce for de moda, for mais valor agregado, não tem nada a ver com gestão de tráfego e tem tudo a ver com negócio. Ponto. Então, gestor de tráfego que quer começar a se desenvolver, estude muito negócio. Ô, Thiago, cara, é importante isso aí que você falou, até pelo seguinte, cara. Muitos que estão começando no mercado agora, eles vão nessa vibe de, cara, eu vou lá, vou subir campanha e é isso aí, entendeu? E qual que é a questão, cara? Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, você está confiando um principal ativo da tua empresa comigo, que é, tipo, financeiro, sabe? Você está depositando. Tem clientes aí que colocam, tipo, 60 pau, 100 conto, todo mês na nossa mão para a gente gerenciar, entende? Então, cara, se esse cara passa um dia sem vender, é um prejuízo desgraçado. É um prejuízo desgraçado, é prejuízo mesmo. E aí, tem um ponto que eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, é o seguinte, cara, vamos lá. Vou voltar para aquela questão de ROAS e tudo mais. Quando eu olho para o meu cliente, e muitas vezes eu pergunto para os clientes que estão chegando no começo assim comigo, eu falo, qual que é o break-even do teu negócio? Qual que é o ponto de equilíbrio do teu negócio? Eles não sabem, sabe? Então, assim, se eu pergunto para ele, quanto que você precisa, quanto que você pode pagar por uma venda do seu produto, do seu serviço? Eles não sabem, entende? Então, eu faço esse trabalho com eles primeiro, para daí a gente começar a organizar algumas coisas. Tu falou uma coisa, Rodrigo, desculpa te interromper no meio do teu raciocínio, mas muitos não sabem o que é o break-even do Eu ia negócio. questionar. A Gabi também pegou essa sacada aí. O que é o break-even pra ti no momento que tu tá falando de anúncio, de marketing e tal? O que é o break-even? Tá, quando eu falo na parte de anúncios, que eu olho pro negócio do meu cliente, o break-even, que a gente chama, que é o ponto de equilíbrio do negócio dele, é aquele marco zero, onde ele investe um valor e ele precisa ter aquele retorno para sair no 0 a 0. É onde ele não tem prejuízo, mas também não tem lucro. É o ponto neutro do negócio. Entende? Então imagina que, vamos dar um exemplo. Você compra um produto, esquece a parte de, tipo assim, embalar e tudo mais. Você compra um produto, uma camisa, um cropped por R$50. E você vai vender o mesmo cropped por R$100. Ok? Teoricamente, o teu lucro nessa venda, se eu considerar só o valor de compra, né, e o valor de venda são R$50. Certo? Então, se eu fizer uma venda, se eu precisar pagar para o Facebook, para o Instagram, para o Google, R$50 para ele vender para mim, eu estou no 0 a 0. No 0 a 0, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu vou colocar lá R$10 por dia para anunciar, ou R$100 ou R$1.000 por dia, eu preciso saber qual é o retorno que aquilo precisa dar para o meu cliente para que ele tenha lucro. Geralmente, e-commerces no Brasil hoje, a média, tá? O break-even deles, o ponto de equilíbrio deles é um ROI de 3 vezes. Isso não considerando nenhum tipo de nicho, nenhum tipo de Não, isso é se eu nada, pegar isso todos e o colocar no mesmo geral. balaio. Entendi. Se eu olho, por exemplo, de moda, e aí varia de acordo com o tipo de negócio, como a gente tinha comentado. Se eu trabalho com revenda, o meu break-even às vezes é 2,5. Se eu trabalho com fabricação, ele sobe. E é engraçado isso, porque é ao contrário do que as pessoas pensam. Entende? Só que geralmente quem trabalha com revenda, ele não tem custos operacionais que a pessoa que fabrica tem. Esse é um ponto muito importante. Entende? Então, assim, a pessoa que revende roupas, ela tem o estoque dela, ela vai ter o custo de envio, ela vai ter o custo da máquina de emissão de nota e tudo mais, mas o custo operacional dela é menor do que de quem fabrica. Extremamente menor, né? Entende? Então, aí que você vai, aí você calcula o ponto de equilíbrio baseado nisso, baseado no custo de produção e no quanto você vai ter de lucro, tá? Geralmente os clientes não sabem isso, cara.
E aí isso é uma coisa que me preocupa Mas muito. é difícil calcular isso, tá? Não julgo os clientes, é difícil. Eu sou empreendedor há bastante tempo. Tento ser, né? Vamos lá. Mas quando você vai calcular esse break-even, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui eu vendo 50 coisas por semana. Essas 50 coisas eu vendo por R$1 cada coisa. Eu tenho de receita R$50 por semana. De custo eu tenho 25. Então eu tenho 25 de oportunidade. Eu vou chamar de lucro. Mas não é necessariamente, é oportunidade. Que agora eu quero transformar esse lucro, quero diminuir um pouquinho a minha margem temporariamente. Vou utilizar desses meus 25 que sobraram, eu vou utilizar 10 para colocar em tráfego pago. Beleza, vou utilizar 10. Então, para utilizar essa conta não é tão simples assim. Não. Viu? Pra mim já tá começando a ficar muito Gabriele já complicado. abre a aqui. calculadora. Já vou abrir a calculadora aqui. Vamos lá. Então eu vou ter que pegar esses 10, que é uma oportunidade. Então, para eu chegar no break-even, eu tenho que vender quantos para atingir o novo 10? Isso aí. Basicamente Basicamente é isso. Então eu tenho que vender 10 para chegar no meu break-even. Isso, R$1. Isso. Cada Porque é R$1. Uhum. Eu tenho que vender 20 porque a minha margem não é 10. Então eu tenho que vender 20 para atingir a minha margem. Aí, cara, que eu falo Entendeu? que... Mas é bom ficar exercitando essas contas. Eu fazia muito desses exercícios nas empresas. Principalmente que era produto de altíssimo valor agregado. Então eu passava um bom tempo na calculadora para ver que estratégia compensava a gente começar ou não. E principalmente como diretor, você tem responsabilidades de diretor. Não é sair chutando a bola para tudo que é lado. Tem que saber muito bem o que você está fazendo. As pessoas perguntam, Thiago, desculpa te interromper, as pessoas perguntam assim, quanto que eu preciso começar investindo? Uhum. Né? E aí eu falo assim, aí elas sempre me perguntam isso, né? E eu falo, ok, vamos lá, vamos fazer uma conta, né? Pega o saquinho do pão, pega a caneta e vamos fazer uma conta, né? Quanto que você tem de lucro em cima de cada venda? Entende? Porque assim, às vezes, cara, você precisa calcular e as pessoas não sabem quanto que elas pagam para vender na loja física. Isso é complicado. Sabe? Porque assim, ó, você tem uma loja física, eu vou tirar... Você imagina que você tem um custo, tipo R$3.000 de locação de um espaço, você paga mais 1.700 para um funcionário, a gente está falando de 4.700 e paga mais comissão em cima da venda do funcionário. Certo? Então você tem aí, sem contar água, luz, telefone e tudo mais. Na minha cabeça já tava, falta água, luz, falta internet, Vamos arredondar, colocar água, luz, tudo mais, 6 pau. Beleza? Deu 6 conto. Quanto que eu preciso... Se eu vender, tipo assim, 12 mil no mês, é o dobro disso. Sabe? E eu dividi quanto que eu tenho de lucro e quanto que eu pago por cada venda. Quanto que eu pago por cada venda? Sim. Quanto que eu pago por cada venda. Sim. E as pessoas não calculam isso. Ela calcula até o lucro dela, mas ela não calcula quanto que ela paga por venda. Sim. Então, quando eu vou para a internet, eu preciso desse número. Eu trabalho com números. Entende? Eu trabalho o dia inteiro com números. Então, assim, quanto que eu posso pagar para fazer uma venda? Aí, cara, é onde o pessoal muitas vezes se engana e é aquele negócio de se vislumbra com a oportunidade e acaba não tendo caixa para depois conseguir manter. E isso é bem importante porque a gente já comentou várias vezes aqui sobre a Levilar, mas a Levilar ela começou com esses cálculos. A Levilar ela começou com o cálculo de quantos ml de álcool a gente ia usar para limpar os recipientes que iam chegar à vela. Isso não... Cálculos não da minha parte, né? Obviamente da parte do Thiago aqui. Custo fixo, custo variável, CPV, CAC, a gente pensou muito até na questão da... a gente precisava de insumos, mas Depois a gente precisava de materiais, né? Custo fixo, custo variável são coisas que você tem desde o dia 1 do negócio. Isso você tem desde o dia 1. Bem altos os custos Agora, não, só pra gente colocar na mesma página. Aí, custo fixo e custo variável, antes de você abrir o negócio, você já tem que ter na mão. CPV, que é o custo por venda, e CAC são coisas que você tem dentro do negócio em execução, porque eles mudam, eles flutuam, eles mudam muito e podem ser muito baratos quanto ser muito caros, e é isso que tu precisa balancear se está dentro da tua margem, colocar novos canais de marketing ou não no negócio. Alinhamento de expectativa, e cara. E realmente, Total. assim, é algo que, como empreendedora de primeira viagem, eu abri a Levilar depois de sair CLT, então eu tive essa experiência, claro, um auxílio muito grande do Thiago, porque ele já estava na quarta empresa que ele estava gerenciando, abrindo, auxiliando, então eu tive esse auxílio dele, mas foi algo que para mim falar, cara, eu não preciso pensar em quanto que eu vou usar de energia, porque né, a gente usa, para fazer velas aromáticas, a gente tem um fogão elétrico e usa eletricidade, falei, cara, como é que eu vou calcular isso? E aí a gente vai a fundo e a gente detalhou tudo e foi assim, algo que
custos que eu não pensava que teria para fazer velas aromáticas, que hoje em dia, quando tu falou uma loja física, eu já pensei, mas tem luz, tem isso, tem aquilo, eu já fui pensando todas as variáveis possíveis, porque realmente, às vezes a pessoa acha que é só o aluguel, esquece da internet, esquece da água, esquece da luz, esquece do tempo dela, né? Porque... E sabe por que a gente fez esses cálculos no fim do dia? Por quê? Porque eu estava investindo, né, na empresa, colocando do bolso para investir, e já fiz muitos investimentos errados na minha vida. Diversos, não vou Você jamais vai falar que foi aqui, porque senão você vai apanhar, mas ok. Não, então, o meu objetivo com todos esses cálculos era ter certeza que a gente não ia perder dinheiro. E qual era a velocidade que a gente tinha que traçar para fazer o payback. Então, o payback foi 20 dias. Ótimo. Pô, tu tem um negócio, não é, meu Deus, o negócio. Mas o payback é 20 dias, cara. Acabou. Assim, eu não pago para trabalhar. Quanta gente está em uma empresa, construindo uma empresa ali que já está com seus 2, 3 anos, ainda está pagando para trabalhar. E é natural também. Não é para dizer que isso não é natural. Tem negócios que é natural. Você vai abrir uma loja física, pô, tem um payback demorado, porque tem muito custo fixo para montar o negócio. Você vai montar uma franquia do McDonald's, é 2 milhões de reais. Então você vai ter um payback de 7 anos, 6 anos. Natural. Só explica para o nosso público o que é payback, que eu não sei se todo mundo vai saber. E eu já errei para falar que em inglês, eu odeio o termo em inglês. Playback com playbook aqui. Então, a gente pode explicar o que é playbook e o que é payback. Isso aí. Quer explicar pra gente o que é payback? Payback é o tempo que você tem para retirar o investimento que você fez. Resumidamente é isso. Entende? Você investiu 2 mil para abrir o seu negócio de velas, e em 20 dias você tirou os 2 mil e aí você começou a ter lucro. Basicamente é isso. De forma simples e sucinta é isso. Isso mesmo. E quando você vai abrir um negócio pequenininho, esses negocinhos que tu pode abrir rápido e testar rápido, como por exemplo um negócio de vela, é um negócio pequeno, não é um negócio grande, obviamente, é matéria-prima barata, e você com investimento de 1.000, 1.500, 2.000 consegue testar uma hipótese. Você é bom saber quanto tempo você vai ter o payback daquilo. Precisa. Cara, rapidíssimo. Pra entender mesmo, cara, compensa eu testar um negócio nesse nicho aqui? E pra convencer o Thiago, eu obviamente precisava de plano de negócio, todos os dados possíveis, tudo eu dei uma esfolada pra ensinar empreendedorismo pra ela. Pra ensinar, não é assim, abrir uma empresa não é sair comprando coisas, sair fazendo e achando que vai vender. Tem que ter um pouquinho de coisas ali por trás pra dar certo. Até porque ele achou que eu não sabia fazer um plano de negócio, né? Eu tive que mostrar que eu realmente sabia. Pesquisou até conseguir fazer. Foi bem, cara, ficou bom. Mas essa visão empresarial é um negócio que, tipo assim, falta pra muita gente. Inclusive pra muita gente que entra no meu mercado. É aquilo que eu tava falando. Tipo, tem muita gente que, eu quero ser gestor de tráfego. Cara, beleza. Mas você nunca vai ser grande se você não pensar como empresa. Foi por isso que eu te questionei ali no começo. Como que tu conseguiu entender que aquilo era uma empresa? Porque realmente eu sinto isso no mercado, não só de tráfego pago ou de gestor de tráfego, que as pessoas às vezes elas vão porque vê o outro fazendo. A gente pode pegar até como influenciadores ou youtubers hoje em dia, que tá super alta, e ela acaba se frustrando porque ela não pensa como empresa. Cara, assim, agora você me fez lembrar de um ponto que é muito importante destacar aqui. 2 anos atrás, começo de 2022, acho que foi, eu fui contratar uma consultoria, porque daí eu pensei assim, eu preciso, como gestor de tráfego, tecnicamente eu consigo entregar, tá? Mas eu preciso me desenvolver como empreendedor. Porque o que acontece? Cara, isso é um negócio que marcou muito pra mim, assim, minha vida e pra tudo que eu faço. Todas as vezes que você tem a sensação de que você tá andando de lado, de que você não tá se desenvolvendo, é porque você precisa aprender alguma coisa nova. Entende? A nossa vida ela é feita de picos e platôs. Com tempos diferentes, mas é assim. Toda vez que você tá num platô, pra você começar a subir de novo, você precisa se desenvolver e aprender alguma coisa. E eu pensei, eu preciso me desenvolver como empreendedor. E eu peguei e fui atrás de um cara que, tipo assim, pra mim era referência em questão de ter uma agência e tudo mais, de equipe. Eu conheci ele em um evento, a gente trocava ideia direto, ele era tipo... Ele tava a maior mentoria do Brasil de tráfego pago. Pode falar quem que é, a gente gosta de falar nomes aqui. O nome desse cara é Rubens. Rubens. O Rubens estava na maior mentoria de tráfego, que é do Pedro Sobral, é o cara que é referência no Brasil disso aí. E aí ele tava tipo top 3 lá, ele fez um desafio lá pros mentorados dele, ele tava tipo top 3 dos caras, e como eu conhecia ele, eu falei, cara, eu queria ver para contratar uma consultoria tua, uma mentoria sua, para mim estruturar a minha empresa, me estruturar como empresa, na verdade, porque até então eu era uma urgência. Era eu contra o mundo. Eu sou uma consultoria hoje. Isso aí. Aí o que acontece, cara? Aí apresentei pra ele meu negócio, apresentei algumas coisas e tal. E ele falou, cara, eu vou conversar com o pessoal aqui e te passo uma proposta. Uma semana depois ele mandou uma proposta.
A proposta dele foi a seguinte: eu te acompanho durante 3 meses, tá? Para organizar a casa, administrativamente e tal. E depois desses 3 meses, eu tenho direito a 50% da sua empresa. Quando ele falou isso pra mim, me virou uma chave. Eu falei, cara, não. Eu falei, desculpa, mas não. Por que não? Porque se o cara que pra mim era referência quis comprar ou quis adquirir metade da minha empresa, quer dizer que eu tinha potencial de crescimento. Sacou? E eu falei pra ele, cara, isso pra mim hoje não rola. Eu falei, não rola. Tudo tá no meu nome e tal. Ele falou, mano, continua no teu nome, mas eu vou agregar. Eu falei, cara, se você quiser, eu te pago essa mentoria, eu te pago um percentual menor, tal, a gente negocia. E aí acabou que a gente não chegou num acordo. Mas nesse momento, eu percebi o seguinte: eu tinha potencial. Eu só precisava me desenvolver naquilo que eu não sabia. Aí eu fui atrás de entender como contratar, como gerenciar a equipe, como fazer tudo isso. Ainda é um grande desafio para mim essa parte, entende? Então assim, hoje eu tenho comigo mais 3 pessoas fixas, entende? E tenho outros freelancers que fazem alguns serviços para mim. E aí tem um ponto que virou chave para mim, que é assim, eu tenho uma empresa e a minha empresa, ela leva os meus valores pessoais. Quem vem trabalhar nessa empresa precisa ter os mesmos valores que eu. Eu lido com o dinheiro dos meus clientes, cara. Isso é muita responsabilidade. Entende? E eu tenho clientes... a maior rede supermercadista aqui do Sul são meus clientes, né? Toda a rede que está abaixo da estrutura do CO, que é o Comprão, o Superco, eles são clientes nossos. Então, o que acontece? Esses caras, eles têm demanda de serviço todos os dias. Eles investem legal, né? E qual é a moral disso, cara? Sexta-feira, no final do dia... eles estão mandando as ofertas do final de semana para mim. E eu preciso subir isso. Independente de onde eu esteja. Eu tenho uma responsabilidade com eles. A pessoa que vai me ajudar na ponta a atuar operacionalmente, ela tem que saber que na sexta-feira, às vezes 10 horas da noite, ela vai ter que estar fazendo isso. Ela não pode estar na balada. Aí vem o alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. E mais do que isso, cara. Mais do que isso. Eu tô percebendo uma coisa que tem mudado muito para mim. Se você quer ter um time... né, engajado, eles não devem sonhar o mesmo sonho que você, mas eles precisam estar mirando para a mesma direção. Exato. Entende? Então, as pessoas que trabalham comigo hoje, para elas atuarem em qualquer conta, antes elas passam 3, 6 meses em contas menores que eu dou para elas, eu dou mentoria para elas. Eu entendo se ela consegue ter essa responsabilidade para depois colocar ela para um cliente maior. Entende? Porque é muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade. Entende? E quando eu falo vou dar um exemplo de um supermercado, né? Quando eu falo de um supermercado, cara, se eu colocar para rodar a oferta de uma cidade na outra, isso é um problema gigantesco. Ou se passar do dia, tipo, ela tinha que acabar no domingo e o cara programou errado e acabou de programar na segunda-feira. Na segunda-feira todo mundo vai chegar lá com um print querendo aquele valor de desconto. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado. E pelo Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter que vender aquele preço que você anunciou. E a culpa vai ser minha. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Bastante reflexão positiva. E a gente tá falando aqui que eu tenho um e-commerce de velas. Como a gente já comentou várias vezes, a gente usa o podcast também para benefício próprio, pra gente aprender mais aqui, né? É um produto de um público bem seleto. A gente estava até conversando no off antes, né? Que é um público, é um produto nichado. E você, como gestor de tráfego, o que tu acha que faz sentido para um e-commerce de velas aromáticas? Beleza. Assim, ó, por mais que seja nichado, tá? Por mais que seja nichado, eu acho que tem mercado. Primeiro ponto, tá? Primeira regra do negócio de ter mercado, a gente também falou sobre isso, até um pouco de filosofia minha, mas não vou explicar minha filosofia agora. Eu vou explicar que quando você tem muitos concorrentes, significa que você está no mercado muito promissor. Ok. Isso é uma regra. Agora, você tem que sair... Você tem que atropelar os concorrentes, de certa forma. Amigável, não estou falando pegar o carro. Você tem que ter uma estratégia que faz você vender mais e crescer mais rápido do que os teus concorrentes. Mas se você está num mercado que tem um monte de concorrente, você está num mercado muito promissor e de muito valor agregado. Que nem o mercado de petróleo tem um monte de concorrente, mas ainda é um mercado com muito valor agregado. Padarias. Pô, tem muito concorrente, mas se você conseguir fazer uma estratégia de diferenciação, com um produto de diferenciação, divulgando muito bem isso, você vai ser o vencedor ali também e dá para fazer um bom negócio com bastante dinheiro. Enfim, voltando lá. Então, vamos lá, cara. Assim, ó, eu imagino o seguinte. Como é que é o nome da empresa mesmo? Levilar Aromas. Levilar. Isso. Eu tenho a Levilar, que vende as velas aromáticas. E eu tenho nos outros 2 opostos, eu tenho aquele
baita gigantesco e-commerce de velas aromáticas, que talvez já exista no mercado, entende? E provavelmente eu tenho velas aromáticas à venda na Shopee. Sacou? Você está no meio do caminho. Qual que é a questão? Primeiro, posicionamento. Você precisa ter um posicionamento forte. E como é sua a empresa, eu acho que eu sou muito a favor do negócio, assim, ter uma cara. Ter alguém para as pessoas se conectarem. Entende? Eu acho que isso é extremamente importante. Se você não consegue competir, porque quando a gente fala de anúncio, a gente está falando de leilão. A gente não comentou isso aqui, mas é leilão. Então, assim, imagina que o seu público-alvo, né, para vender a tua vela, seja o Rodrigo. Né? E você vai falar para o Facebook que você vai anunciar por R$5 por dia. Enquanto o e-commerce maior do Brasil de velas está anunciando com R$350 mil por dia. Você não vai ganhar no leilão, meu. Não adianta. E por mais que você seja criativo, o seu ganho vai ser pequeno. Tá? Então, qual é a questão? Eu costumo dizer que, para quem está começando principalmente, você tem que entender que eu não sou e eu não levo jeito para ser pescador. Tá? Nenhum. Os meus cunhados adoram, mas eu não. Mas eu vou usar essa analogia aqui. Tráfego pago para um negócio assim como o seu, eu acho que é muito pescar em um aquário. Tá? Pescar em um aquário. Pescar em um aquário é fácil. Tá? Tem um colega meu que ele tinha um sítio aqui, e aí o pai dele tratava as carpas dele todo dia no mesmo lugar. Todo dia no mesmo lugar. Ele ia lá no tal horário e jogava lá. Então quando queria pescar, você ia lá, botava lá e puf, era rapidinho. Sabe? E a mesma coisa quando você tem um e-commerce como o seu, que está começando agora e tal. Qual que é a moral? Você tem que começar a criar o teu aquário. É mais fácil você atrair peixes para dentro do seu aquário, entende? Do que você pescar em mar aberto. Saca? Até porque você não tem equipamento para isso. Entende? Então, qual é a questão para quem está começando? Foca em criar audiência. O seu foco tem que ser em criar audiência. Entende? É óbvio que você vai ter que ter campanhas de vendas, mas é muito mais fácil você vender para quem já te conhece do que para quem não te conhece. Entende? É o que a gente chama de público quente. Público quente são pessoas que visitaram o teu site, que já engajaram, que seguem teu perfil. É mais fácil você vender para essas pessoas do que para quem não te conhece. Entende? Então foca em audiência. Se você focar em audiência, as primeiras vendas elas vão acontecer de modo orgânico, sem você nem precisar investir em campanhas necessariamente de vendas. Entende? Mas eu acho que a grande falha das pessoas é quererem conquistar tudo sem ter conquistado nem o bairro que elas moram ainda. Entende? Então, assim, para que você vai querer vender lá pro Amapá se você pode vender aqui para Jaraguá primeiro? E foi uma coisa que com a Livelar a gente sentiu muito, porque eu me preparei com embalagem para correios, me preparei com proteção para as velas, o que é mais fácil vender a região. Então, acabou que, claro, é uma matéria-prima que está lá parada, caso precise fazer qualquer envio, eu faço, até porque a gente faz envios para Joinville, Blumenau, Balneário, toda a região aqui a gente faz. Mas o meu público a gente mora em um condomínio, meu público é a minha vizinha do andar de cima, que eu deixo na porta dela a vela, então eu não precisaria de toda essa estrutura. Então, realmente, essa questão de dominar primeiro o teu bairro, a tua cidade, depois ir ponto a ponto, é algo que a gente vem construindo bastante na Livelar. Mas olha que engraçado, tem um pessoal que uma vez eu dei uma consultoria para eles, são daqui de Jaraguá. É uma loja chamada Cafufo Amei, não sei se você já ouviu falar. É uma loja de roupas e tal. E aí uma vez eu fui lá conversar com ela, para dar um suporte para ela. E aí uma das meninas lá comentou, ela falou, esses dias tem uma cliente nossa que é do Rio de Janeiro. E ela veio para passar um final de semana, uma semana, as férias, aqui na Serra. E na hora de voltar, ela desviou o caminho para passar aqui e conhecer a gente. Saca? Olha que louco isso. O que eu tô querendo dizer? Quando você cria uma audiência, uma comunidade, não importa se na Shopee é mais barato ou se o outro tem mais nome, eles querem você. Entende? E é muito louco, porque é o que acontece, o que tem acontecido com os podcasts. Os podcasts têm isso. Tem as suas tribos. Sim. Tem. Né? E quando você cria isso, cara, o Pedro Sobral, que é o nome, referência em tráfego pago, assim, ele é muito bom, ele é muito bom, muito bom. E, tipo, é o mais conhecido, assim, né? Ele fez um evento ano passado, que foi o Subido ao Vivo, lá no Rio de Janeiro. E tinha, tipo, 5.000 pessoas lá. Sabe? Eu nem sabia que era possível colocar tanto gestor de tráfego num lugar só, assim. Tipo, onde vivem, o que comem, sabe? Tem uns caras que foram de Curitiba pra lá, de Kombi. Aí adesivaram, tipo, Combido o nome do negócio. E foram e tal. E, tipo, tinha muita gente com o cara tatuado no braço, assim, ó. Uns negócios muito louco. Mas porque ele criou uma comunidade, a galera se defende muito. Então, quando você cria isso, e muitas das minhas clientes têm isso. Quando eu falo de e-commerce de moda feminina, às vezes eu tenho clientes que são de lugares diferentes e que vendem coisas muito parecidas. E as duas têm muito resultado.
porque elas têm pessoas que são clientes assíduos dela. Isso aí. Então, isso daí, se você criar essa comunidade, vai embora. Então, para quem está começando, a minha dica é foca em criar audiência. Audiência e lista de contatos é o principal ativo que você tem para um negócio. Sim. Que bacana. Contatos dentro da tua comunidade, né? Até quero só reforçar isso, que é muito legal que semana passada teve o evento do Novo Mercado. Vocês conhecem Sim, em São Paulo. Cara, sensacional o evento também. Devia ter, não fiz as contas, mas devia ter mais de 2.000 pessoas. E alguns grandes amigos meus, até o editor do podcast Pode Já, o Ricardo, fãzaço do Ícaro de Carvalho, desde da época que a gente trabalhou junto, contratei ele um tempo para trabalhar com a gente. E a comunidade é muito forte. É muito forte, mas ele te defende muito mais do que um familiar. Muito mais. Assim, e suporta alguns erros também. A comunidade suporta alguns erros. Ela não tolera erros demais, mas ela suporta alguns erros. Isso é muito legal nos negócios. A gente vê como essa questão de comunidade vem crescendo e abrangendo muitos e muitos negócios. Eu sou muito fã do G4 Educação, por exemplo. E sou de uma comunidade, eu sou do muito G4. Muito fã é pouco, né? Ele respira, vive, interage. Mas eu também. Eu pago pau pros caras. Pago pau pros caras. Eu pago realmente. Pau. O Thales... o Thales é um homão. Eu pago pau pra aquele cara. Solteiro, eu fazia festa com ele. Não fazia, não. Que isso? Se revelando aqui, não, desculpa. Mas eu conheço o Lucas, o João, a equipe interna lá. E eles provavelmente vão ver os cortes aí, porque a gente se acompanha. E é sensacional a comunidade que tem envolvida ali com o G4. Eu faço parte do G4 Scale, são mais de 350 empreendedores que pagam mais de 50 mil reais por ano só para estar junto na comunidade G4. E acima disso tem o G4 Club, que também é mais uma comunidade muito mais forte, que deve estar pagando por volta aí dos 200 mil reais por ano. E tem essas comunidades em outras empresas também. A Aceleradora Empresarial também tem um mastermind deles lá. Tem um grande amigo meu lá de São Paulo, que é o Eduardo Christian, também criou uma comunidade, também cobra acho que mais de 100 mil reais para entrar na comunidade dele. Então assim, primeiro tu constrói a comunidade e quando tu vê que ela tá muito grande, que tem muito poder envolvido ali, de grupo, essa questão de tribo mesmo, que já se tornou... Aí ele cria esse produto de elite, né? Para colocar as pessoas dentro da comunidade. É a escala de negócio, né? Que acaba se tornando uma maneira de viver, basicamente, né? Então, por isso que tu consegue ter essa forma de produto. A comunidade, ela compartilha 2 pilares muito, muito grandes, que são valores e propósito. Justo. A comunidade do Novo Mercado, ela é toda baseada em valores e propósito. A do G4 Educação é toda baseada em valores e propósito. Brasil Paralelo, por exemplo, também é uma comunidade muito forte, valores e propósito. A do Sobral deve ter muita coisa também, de valores e propósito. Então é ali que se constrói a comunidade forte, principalmente nesses meios que são voltados à educação. Né? Muito, cara. Muito. Exatamente. Então, muito bom. E falando em relação a anúncios, né, que tu trouxe em relação ali a ter público, em relação à recomendação, você recomenda a gente testar muito um anúncio mais agressivo ou não? Como que seria, assim? Uma coisa assim, eu trago muito pra mim, é o máximo. Você tá sempre a um teste do seu melhor resultado. Ponto. Tá? O que é agressivo? É agressivo financeiramente, é agressivo em criativo, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu colocar R$5 por dia, mínimo necessário, e colocar um vídeo de um que a gente chama de porn food, né? Que é mostrando fabricar ali e tal, para vender um hambúrguer, eu vendo muito mais do que se eu colocar R$50 por dia com uma imagem estática do anúncio, do hambúrguer. Entende? Então, quando a gente fala de estratégia agressiva, eu falo de uma estratégia que é hard sell, que você vai forçar a venda, tá? Mas uma estratégia bem estruturada, ela incorpora pelo menos 3 coisas, que é captação, conversão e remarketing, básico, tá? É o que precisa ter. Agora, a questão de agressividade de estratégia depende muito do seu negócio, tá? Então, assim, às vezes o que é agressivo para você não é agressivo para o outro. Então, de novo, é importante entender a realidade de cada negócio, tá? De cada mercado. Porque senão, não tem nem como eu falar para você que é agressivo, entende? Tem estratégias, quando eu falo de agressivas,
Você tem as suas velas e você vai querer anunciar, você sabe que tem uma loja de velas que bomba em tal cidade. Eu vou colocar para rodar um anúncio para quem tá lá naquela loja. Isso é agressivo para mim, mas dá resultado. Eu gosto dessa agressividade. Mas é agressivo, entende? Sim. Então, assim, mais do que o que é agressivo também. Eu vou fazer ofertas de Black Friday. São agressivas, mas todo mundo já tá esperando. Entende? Todo mundo já tá esperando. Então não se torna tão agressivo. Não. Por exemplo, Black Friday, a maioria dos meus clientes, a gente antecipa Black Friday e é muito louco, a gente sai do online, dos anúncios, durante o período forte de Black. A gente cria lista antes, faz conversão para lista de clientes, que vale mais a pena financeiramente, o meu CAC é menor do que se eu anunciar no Google, no Facebook nessa época. Entende? Isso depende muito do negócio. Nos encaminhando para o final, então. Gabi, quer fazer a famosa pergunta? A gente tem uma pergunta padrão aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, que é para ajudar o nosso ouvinte e também a gente, porque a gente acaba recebendo bastante dica de vocês, inclusive a do Caio. O Thiago terminou de ler o livro O Monge Executivo que o Caio indicou. Eu já estou começando a leitura, então, Caio, a gente está indo na sua dica e dos outros também, né? Mas a gente quer pedir para ti, em relação a tráfego pago, a empreendedorismo, tu tem alguma dica de algum filme ou algum livro que tu entende que mudou a tua visão de negócio, a tua visão de tráfego pago, de gestor de tráfego? Então, de tráfego pago, assim, eu leio bastante a respeito de marketing digital. Por exemplo, As Armas da Persuasão é um ótimo livro, entende? Receita Previsível, eu acho que para todo mundo que tem um negócio tem que ler Receita Previsível. Esse tem que estar lá, né? Tem muitos outros livros que todo mundo vai falar, tipo, Pai Rico, Pai Pobre, esses livros aí, assim. Tem um livro que uma vez me indicaram e que eu li, que para mim foi um divisor de águas, ele não fala necessariamente sobre marketing, tá? É um livro chamado O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Ele fala muito sobre estoicismo, né? Que é você usar os desafios, os obstáculos para transformar eles em caminho, ressignificação, né? E isso, para mim, me ajudou muito. Porque, e aí, como é que eu trago isso pro meu dia a dia? Sabe? Foi quando virou a chave pra mim e falou assim, eu não tenho uma campanha sequer que não me dê resultado. Eu faço uma campanha de vendas, ela gera venda, ótimo, que bom, a gente bate palma. Se ela não gera vendas, ela me deu informação. Entende? Ao invés de eu ficar desanimado, porque às vezes acontece isso, cara. Eu monto uma puta de uma estratégia, velho, e copy linda e criativa e tal, vai vender pra caramba. Não vende, velho. Não vende. Sabe? Só que o que acontece? Eu já aprendi que pra aquele público, pra aquele nicho, pra aquele negócio, aquilo ali não funciona. Entende? Então, ao invés de você ficar desanimado, você pega aquilo e transforma em lição. É um degrau mais para você subir. Então, eu acho que esse é um livro que todas as pessoas que têm negócio, deveriam ler. Chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E se você for falar de série, não é nada demais, mas tem uma série que eu assisti, acho que ano passado, ano retrasado, que é The Last Dance, que é contando a história do Michael Jordan. Muito bom. Né? Não é sobre empreendedorismo, mas é sobre disciplina. É sobre empreendedorismo no fim do dia. Falar de jogadores de alta performance, de disciplina, de hábitos, sempre empreendedorismo. E, cara, eu sinto muito isso quando eu vou dar mentoria pro pessoal. Quando eu vou dar mentoria, ou vou dar uma consultoria para uma empresa que tem uma equipe de gestão interna, é outro rolê, porque o cara é obrigado a seguir um horário. Quando eu vou dar uma mentoria para um gestor que está começando, a primeira coisa que tem que fazer ele entender é que ele é uma empresa também. E que ele precisa ter disciplina e horário. Porque o gestor, se você perguntar para o gestor de tráfego, ele vai falar que ele acorda 10 horas da manhã e que ele vai dormir às 4. Eu fui assim muito tempo. Entende? Então, assim, eu acordo 5 horas da manhã? Não, eu não acordo 5 horas da manhã. Entende? Eu trabalho muito à noite. Eu tenho um filho de 7 anos em casa, tenho uma menininha vindo agora, que nasce o mês que vem. Então, assim, a minha rotina é meio bagunçada no que diz respeito a isso. Meu maior desafio é conseguir conciliar tudo isso. Mas dá jeito. Com disciplina, cara. Disciplina do tipo, eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso entregar. Entende? E o meu horário, por mais que ele seja diferente dos meus clientes, entende? Os meus clientes não têm que ter a sensação de que eu não estou fazendo nada. Porque se eu não entrego o relatório para os meus clientes, eles não veem o meu trabalho. Tá vendo gerar lucro e tudo mais, mas não tá. Se eu não passo o que eu tô fazendo para eles não vêm. E essa questão de disciplina, de se manter motivado, é importante. Porque existe no mercado tipo assim, eles pregam muito que o gestor que vai fazer 10 mil por mês, né? O gestor de 5D e tal. Eu ganhei uma plaquinha dessa muitos anos atrás, mas o que acontece? Você ganhar 10 mil reais por mês, cara, igual eu falei, 10 clientes de R$1.000, você tá ganhando, vai rotacionando, você não precisa entregar resultado e dane-se.
entende? E é o que a maioria faz, sabe? Só que você conseguir entregar resultado para os seus clientes, continuar numa pegada de crescimento e querer mais, porque querer mais todo mundo quer. Só que fazer o que precisa ser feito, não. Aí você pega um Michael Jordan da vida, que é o que dá pra ver muito no seriado, é isso. O cara era o melhor do mundo já. Ele era MVP, ele já tinha os anéis dele lá. Como é que um cara desse se mantém motivado? Ele entrava no jogo e às vezes eles já estavam tipo ganhando, mas ganhando de pouco, ele voltava pro vestiário e falava, ó, os caras lá estão falando mal da gente. Ele inventava histórias na cabeça dele, dos companheiros dele, para que eles chegassem mais motivados. Isso é muito louco, porque eu faço isso comigo às vezes. Quando eu vejo que eu tô entrando numa inércia, assim, cara, eu falo assim, mano, eu olho no espelho e falo assim, é muito bosta, cara. Sabe? Tipo assim, o que você tá querendo da sua vida? Entende? É aquele negócio do transgressor. Eu já consegui transgredir algumas coisas, mas eu tô muito longe de onde eu quero. Então eu coloco lá a foto do carro que eu quero, da casa que eu quero. Total. Entende? Eu começo a buscar, e é muito louco porque eu comecei a entender uma coisa. Eu busco clientes que inclusive vendem produtos que eu quero. Então eu tenho um cliente que ele vende carros tipo de muito alto padrão. Total. E aí, É os clientes do Pode Já, tá? Ó, pessoal, que quer investir em patrocínio aqui, eu quero vocês. então, eu vou passar para eles. Aí. E aí o que acontece, cara? Muitas madrugadas, quando eu tô subindo as campanhas deles, eu fico olhando aqueles carros e falo, mano, esse aqui eu vou comprar. Aí agora eu peguei um cliente que ele tem, tipo, ele tá vendendo apartamentos de 1.800.000, 2 milhões de reais. Quero você também. Aí eu falei assim, aí eu fico olhando e falo assim, meu, eu vou morar nessa vista. Sabe? Então, tipo assim, mas como é que eu faço isso, cara? Porque daí no outro dia a vida é igual, sacou? Então eu preciso criar mecanismos pra me manter disciplinado e fazer o que precisa ser feito. Porque, meu, vou te falar, ó, é muito melhor. Cara, eu reservo um tempo toda semana. Essa semana não, porque meu filho tá de castigo. Mas assim, pra mim jogar com ele. Sabe? E, pô, isso é muito legal. Entende? Só que a gente tem um horário pra começar e terminar. Quando ele vai dormir, às vezes eu quero só sentar minha bunda no sofá e ficar lá, velho. Normal, eu também. Sem fazer nada. Só que daí eu fico pensando, mano, se eu não fizer isso, danou-se. E às vezes eu, tipo assim, a minha esposa vai dormir tipo 1h da manhã. Aí eu falo assim, meu, eu vou daqui 2 horas. Eu vou lá e trabalho mais 2 horas. Entende? Aí eu vou lá e gravo o vídeo. Aí eu vou lá e posto um vídeo. Aí eu vou lá e edito, faço alguma coisa. Então, assim, sempre baseado naquilo que você quer chegar. Você tem que encontrar mecanismos para conseguir ir atrás. Para fechar esse nosso papo, que chega encaminhando ao fim, excelente essa tua última fala. Dá vontade de colocar ela no começo do podcast para todo mundo, garantir que todo mundo chegue até essa tua fala, porque é muito forte isso. E tem certas coisas que você faz na tua vida, você só faz se você tem muita certeza de aonde você quer chegar. Eu fiz esse ano uma coisa que muita gente considera doideira. Eu rasguei uma folha de pagamento que 99% dos brasileiros têm em sonho. Vendi uma empresa que suei muito para conquistar tudo que tinha conquistado naquela empresa. Mas é porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho certeza de onde eu quero chegar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não é fácil? Não é fácil. Às vezes eu choro debruçado na cama. Choro. Mas faz parte da vida. A gente tem que ter certeza de onde a gente quer chegar. Então, cara, Rodrigão, Thiago, sensacional. falando desse negócio de chorar aí, cara, é um negócio que é embaçado. Mas assim, ó, eu tenho certeza que box de banheiro já viu choros muito mais sinceros do que tá em velório, velho. Muito mais sincero. E além de choros mais sinceros, ideias ótimas. Nossa. Porque o Thiago, a quantidade de insights que ele tem no banho, eu também, as campanhas da Live Lar foram todas criadas tomando banho. Também que a iPhone é meio a prova d'água, assim, porque eu faço anotação. Isso aí. Mas então, agora, olha lá. Rodrigo, encaminhando pro final, aonde que o pessoal pode te encontrar e pode encontrar a tua empresa? Ah, beleza, vamos lá. Cara, se procurar por Rodrigo Criado no Google, você vai me achar. Mas assim, tem um site, né, onde eu tenho lá alguns dos meus clientes, estão lá também, tem botão para contato e tudo mais, que é rodrigocriado.com.br, tá? Eu tenho também o meu Instagram, né, que é onde eu coloco alguns conteúdos lá, meu canal no YouTube também, sempre pelo meu nome. Procurar por Rodrigo Criado no Instagram, no YouTube ou no Google, você vai me encontrar. Tá? rodrigocriado.com.br. Muito obrigado por ter vindo hoje, Rodrigo. Foi sensacional o nosso bate-papo. Vou fazer 2 avisos paroquiais aqui. Um é, se vocês quiserem serem patrocinadores do podcast Pode Já, estamos abertos. Temos apenas 4 cotas de patrocínio. É bem simples o nosso patrocínio. E inclusive um valor de oportunidade, porque o podcast está começando a ter tração. Então é um valor de oportunidade, né? Já temos bons números para apresentar. Quem quiser conversar, vem conversar com a gente. O outro é, se inscrevam no nosso canal do YouTube, @podcast pode já, no Instagram, no TikTok. E o nosso canal do YouTube, Podcast
pode já. E também no Spotify, não deixem de se inscrever no canal. Isso, e estamos tendo muito boas visualizações, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado por estar junto aqui com a gente, criando essa comunidade muito legal aqui em Jaraguá. Aqui é uma cidade que tem muito empreendedor, muita gente boa, e a gente quer continuar trazendo aqui. Agradecemos também aos retornos em relação aos convidados e continuem mandando pra gente os convidados que vocês querem ver por aqui. Com Então, certeza. deixa nos comentários, manda na DM, reage nos stories, os convidados que vocês querem ver aqui, porque daí a gente tem o print, manda pra eles e é bem mais fácil deles estarem aqui com a gente. Até o próximo episódio, então, pessoal. Valeu. Muito Até obrigado. mais. Valeu.